Olá galera, sejam bem-vindos a esta aula de segurança da informação. Nesta aula vamos tratar sobre autenticidade. Como objetivos, no final dessa aula você deve saber o que é autenticação, as formas de fazer autenticação e os principais sistemas de autenticação. A bibliografia utilizada para esta aula são os livros Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho, e Fundamentos de Segurança da Informação com base na ISO 27000 e ISO 27002, de Hans Bahr e Kees Hinsberger. Em segurança da informação, a autenticação é um processo que busca verificar a identidade digital do usuário de um sistema no momento em que ele requisita um login em um programa ou no próprio computador. A autenticação depende de um ou mais modos de fazê-la, né? Então, nós podemos ver algo que o usuário é. Geralmente são usados meios biométricos, como impressão digital, padrão de retina, padrão de voz, reconhecimento de assinatura e o próprio reconhecimento facial. Algo que o usuário tem. Usa-se objetos específicos, como os cartões de identidade, smart cards, tokens USB e também telefones celulares. Algo que o usuário conhece. São utilizadas senhas fixas, on-time passwords, sistemas de desafio e resposta, etc. E onde o usuário está. Quando o acesso ao sistema só pode ser feito em uma máquina específica, é um acesso restrito. É muito comum se usar senhas no processo de verificação da identidade do usuário, assegurando que este realmente é quem diz ser. Geralmente, quando o usuário é cadastrado, a senha é criptografada antes de ser armazenada. Isso deve ser feito para evitar acesso à senha em caso de quebra do sistema utilizado. Ou também pode-se armazenar o hash da senha, que impede que se tenha acesso à senha que gerou o hash. Para garantir uma boa segurança, as senhas utilizadas são definidas algumas regras básicas. Primeira, jamais utilizar palavras que façam parte de dicionários, nem utilizar informações pessoais sobre o usuário, data de nascimento, parte do nome, nome da esposa, e coisas assim, né, que se encontram no cadastro. Uma boa senha deve ter pelo menos 8 caracteres, de preferência com letras, números e símbolos. Segundo, a senha deve ser simples de digitar e fácil de lembrar, senão vai ser complicado. 3. Usar uma senha diferente para cada sistema utilizado. 4. Tentar misturar letras maiúsculas, minúsculas, números e sinais de pontuação. 5. Trocar de senha a cada 2 ou 3 meses e sempre que houver desconfiança que alguém descobriu a sua senha. Deve-se ainda tomar outros cuidados de proteção no sigilo da senha. Por exemplo, certificar-se que não está sendo observado quando você digita a sua senha. Não fornecer a senha para qualquer pessoa em hipótese alguma. Não utilizar computadores de terceiros, como é muito comum usar em lan house, cybercafés, etc. Em operações que precisem utilizar senhas. A senha normal pode ficar armazenada no browser. Aliás, é uma maneira que a gente pode fazer. Vocês entram lá na parte de ferramentas, né? E vocês podem ver de segurança, listar as senhas, né? Então, certificar-se de que o provedor disponibiliza serviços criptografados, principalmente para aqueles que envolvem fornecimento de senha. Existem alguns tipos de senhas, como as mostradas aqui no nosso slide, né? Senhas do tipo on-time password são senhas de um único uso. A senha a ser utilizada pode ser definida de acordo com o horário ou com a quantidade de acesso, de forma que não seja possível a reutilização de uma senha fora dessas condições. Esse sistema garante maior segurança e é usado em sistemas de alta criticidade, como transações bancárias. Mas tem um problema, que é a dificuldade de administração, uma vez que é preciso o uso de ferramentas adicionais para guardar senhas,
como tokens de segurança e outros. Tipo Smart Cards, que são cartões que possuem um microchip embutido para o armazenamento e processamento das informações. Ele pode ser programado e geralmente é usado para guardar informações sobre o usuário, como no caso do ICP, em que eu armazeno a chave privada do usuário. O acesso às informações geralmente é feito por meio de uma senha, um código PIN, e há um número limitado de tentativas de acesso sem sucesso, né? Depois disso ele bloqueia. Caso estoure o limite, o cartão é bloqueado e só é reativado por meio de um outro código, que é o código PUC, que também tem um número limitado de tentativas de acesso. Caso estoure esse limite, o cartão é inutilizado. Temos também o token USB, que é um dispositivo alternativo ao uso do Smart Card. Ele serve para fazer o armazenamento de chaves públicas. Ele armazena chaves privadas, os certificados digitais de um usuário para um ICP e possui suporte para vários algoritmos de criptografia, como o RSA, o 10 e o 310, né? Esses tokens implementam funções básicas de criptografia com o objetivo de impedir o acesso direto à chave privada de um usuário. No caso de vocês quererem mais algumas explicações sobre o algoritmo, vejam a aula específica de criptografia. Nós temos ainda o conceito de autenticação forte. Então, a autenticação forte consiste na autenticação por mais de um modo, ou seja, eu uso a combinação de mais de uma maneira de autenticação. Um exemplo disso são as transações de saque em caixa rápido. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, se pede algo que você tem, ou seja, um cartão de conta bancária, e algo que você sabe, a senha desse cartão. O controle de acesso é o processo para definir ou restringir os direitos de um indivíduo ou aplicações para obter dados. E ele pode ser classificado quanto? Primeiro, a centralização. Ele pode ser centralizado ou descentralizado. 2. Quanto ao controle pelo sistema, se ele pode ser mandatório ou discricionário. 3. Pelo mecanismo de controle, ele pode ser baseado em regras ou perfis. No controle de acesso centralizado, eu tenho uma entidade central, sistema ou usuário, que toma as decisões sobre o acesso aos recursos. Como vantagem, ele garante uma padronização do acesso às informações e impede a sobreposição de direitos. Como desvantagem, a falha no sistema central impede qualquer acesso às informações. Bom, temos ainda o controle de acesso descentralizado. Nesse tipo, o controle é delegado à entidade mais próxima dos recursos, que podem gerenciar melhor os problemas com recursos sob sua supervisão. Uma vantagem é que a falha de um sistema de controle de acesso não interfere no acesso dos demais sistemas, desde que não haja dependência entre eles. Entretanto, temos uma desvantagem, que é a perda da padronização de acesso às informações e a possibilidade de sobreposição de direitos que causam furos na segurança. No controle de acesso mandatório ou obrigatório, o controle de acesso, a gente também chama ele de MAC, né? Mandatory Access Control. A política de acesso é determinada pelo sistema e não pelo proprietário do recurso. Esse controle é utilizado em sistemas de múltiplos níveis com dados altamente sensíveis, por exemplo, informações governamentais e militares. Neste tipo de controle, há a construção de um sistema que manipula múltiplos níveis de classificação entre sujeitos, ou seja, níveis de privilégio, e objetos, nível de sensibilidade da informação. No MAC, há uma divisão de tarefas entre, primeiro, os administradores do sistema, que definem os níveis de privilégio dos usuários e as políticas de acesso. 2. Dos gestores das informações, que estabelecem a rotulação da informação quanto ao seu nível de sensibilidade.
O sistema cuida de aplicar as regras da política com base nos privilégios dos usuários e nos rótulos das informações. No controle de acesso discricionário, DAC, Discretionary Access Control, DAC, a política de controle de acesso é determinada pelo proprietário, o owner, do recurso. Um arquivo, por exemplo, o proprietário do recurso decide quem tem a permissão de acesso em determinado recurso e qual privilégio ele tem. Este tipo de regra, esse tipo de acesso, ele utiliza como premissa: todo objeto em um sistema deve ter um proprietário. Um objeto sem proprietário é considerado não protegido. Direitos de acesso e permissão podem ser dados pelo proprietário do recurso a usuários individuais ou grupo de usuários. E aí, os indivíduos podem permanecer a um ou mais grupos, podendo adquirir permissões cumulativas. O controle de acesso discricionário pode ser implementado por listas de controle, relacionando os indivíduos individualmente ou até por grupos, definindo por perfis. No controle de acesso baseado em perfil, o acesso às informações é baseado em função do cargo ou grupo em que o usuário pertence. São definidos critérios com os respectivos privilégios e a determinação do perfil de um usuário é feita de forma discricionária pelo gestor do recurso. Geralmente, esse tipo de controle é aplicado em controles de acesso discricionário, o DAC. Com o crescimento da internet, para se fazer alguma coisa mais segura na autenticação, criou-se os protocolos de autenticação. Então, eles foram desenvolvidos para permitir a realização de maneira segura. Principalmente, impedir a captura da chave secreta por meio de uma escuta de rede, ou evitar ataques de reprodução, ou seja, o invasor, o atacante, ele repete a mensagem anterior do usuário, passando passar por este. Os principais protocolos de autenticação mais comuns são o Kerberos, o Radius e o Takacs. Vamos ver a seguir. O Kerberos é um protocolo que trabalha com o transporte de rede. Foi desenvolvido pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology. E existe um site desse mesmo MIT para o Kerberos que vocês podem fazer contribuições tecnológicas ou até participar do grupo que desenvolva isso. Esse é um protocolo livre. E ele realiza a autenticação de forma segura, prevenindo os ataques que nós já falamos, E durante o processo de autenticação, o Kerberos utiliza um protocolo próprio, baseado no algoritmo Needham-Schroeder de autenticação, que faz uso de criptografia simétrica. Nós já vimos esse algoritmo na nossa aula aqui neste curso de criptografia. O Kerberos trabalha com o conceito de ticket, que identifica os usuários. Para isso é implementado um sistema de confiança tripla. Tem um centro de distribuição de chaves, que é um CDC, e é composto de duas partes separadas, um servidor de autenticação e um servidor de concessão de tickets. O centro de distribuição de chaves mantém um banco de dados de chaves secretas para a identificação de todas as entidades da rede, tanto os clientes como os servidores. O conhecimento da chave secreta pelo CDC é necessário para a identificação das entidades na rede. Para a comunicação entre as entidades, o CDC gera uma chave de sessão temporária que serve para garantir a privacidade das informações. Então, nesse slide a gente está mostrando aqui o seguinte: o cliente ele precisa do serviço de autenticação, então ele faz a requisição de ticket, que é o TGT, Aí esse ticket vem para o cliente, que é encaminhado para o tipo de serviço, para a concessão de serviços,
né, que manda o ticket de serviços. Esse ticket, então, é encaminhado para o servidor. Quem quiser mais detalhes e estudar isso aqui mais profundamente, procura entrar no site do Meet lá. Aliás, é o site específico do Kerberos, né? E lá tem bastante documentação, tá? Esse protocolo de autenticação, está mostrado aqui, ele usa o conceito de chave simétrica e ele troca chaves com aquele algoritmo que nós já vimos na nossa aula 8, né, se não me engano, de criptografia, com esse algoritmo de troca de chaves, que é o algoritmo de Needham-Schroeder. Minha pronúncia é muito ruim, mas é um algoritmo que só serve para trocar chaves em ambientes inseguros. O Kerberos é um protocolo que está crescendo muito, mas nós temos ainda outros protocolos. Um protocolo também bastante comum é o RADIUS, Remote Authentical Deal in User Service. É um protocolo que implementa 3 serviços básicos da autenticação: identificação e autenticação, autorização e auditoria, para aplicações de acesso à rede de computadores através de rede IP. Ele é um serviço baseado no protocolo UDP. Numa estrutura com rádios, nós temos 3 tipos de equipamentos. O equipamento cliente, que é o host que deseja usufruir de um recurso da rede, como por exemplo uma estação que deseja se associar a um access point. O NAS, o Network Authentication Server, que é o host que recebe uma solicitação do cliente e autentica esse pedido no servidor rádios. E o servidor rádios, que é o host que valida o pedido feito pelo NAS, pelo Network Authentication Server. Normalmente o cliente faz uma requisição de conexão ao NAS e o NAS repassa a solicitação ao servidor rádios. O servidor faz a checagem da informação usando outros protocolos de autenticação, né, como o PAP, o CHAP e o EAP. De acordo com o resultado da checagem, podem ser dadas 3 respostas, né? Accept. O usuário tem acesso garantido. Esse acesso será auditado em intervalos regulares. Reject. O usuário teve seu acesso rejeitado para os recursos da rede. Challenge. O servidor rádios pede permissão adicional para uma senha. Geralmente se estabelece uma seção segura para evitar a divulgação das informações em aberto na rede. O rádios tem uma porta para autenticação já nas redes. Vocês têm a porta UDP 1645 ou UDP 1812. E outra para contabilidade, que é a UDP 1646 ou a UDP 1813. O TACACS, Terminal Access Control System, TACACS, é um protocolo de autenticação remota usado para comunicação com servidores de autenticação em redes Unix-like. Ele foi desenvolvido baseado na RFC 1492 e surgiu antes do rádios e do Kerberos. É baseado em um modelo cliente-servidor. Os clientes fazem consultas a um processo daemon que roda em background do TACACS nesses servidores para saber se podem acessar ou não. O TACACS é um protocolo da camada de aplicação e funciona na porta 49, podendo usar tanto o protocolo TCP como o UDP na camada de transporte. Ele possui datagramas de 2 versões, uma simples e outra estendida. Na versão estendida, foram implementados mecanismos para conexões usando o protocolo SLP, Serial Line Internet Protocol. A versão simples de mensagem tem comprimentos entre 6 a 116 bytes.
Quando se pede uma autenticação, eu mando os seguintes comandos, né? Eu mando um login e venho normal, né? E vem um request, que é o login do usuário. E aí vem o comando de response, que é um replay, que é a resposta, né? E aí vem o connect, que é um request, que é você está pedindo uma conexão TCP. Inicia uma conexão TCP com o login do usuário. E aí vai, isso está mostrando a comunicação que você tem entre o servidor TACACS e quem está solicitando, né? Os dados do usuário são transmitidos na rede, né, através desses protocolos. O pacote replay é um pacote que tem ali de 7 bits, mostra qual é a versão, 8 a 16 bits qual é o tipo, reason, né? 16 a 23 dados, que são tamanhos variáveis, depende da informação que você está mandando aqui, tá? Response indica que a requisição foi aceita ou foi rejeitada no nosso diagrama anterior. Reason indica o motivo pelo qual a rejeição foi rejeitada, se ela tiver sido rejeitada. Na versão estendida, as mensagens têm comprimento entre 26 e 516 bytes e possuem o seguinte formato mostrado aí na figura, né? Tanto para o request quanto o replay. Então está ali, de 0 a 7, comprimento do username em bytes, de 8 do 15 é o comprimento da senha, e depois vem exatamente esses dados, né? Porta, destino, etc. Isso se vocês forem um dia trabalhar mais especificamente a nível de dados, a nível de trabalhar com com essa sinalização de protocolos. Na figura abaixo a gente está mostrando aqui um funcionamento entre o Network Access Server e o servidor de autenticação, né? Então eu peço aqui o login para iniciar o login e vem a resposta do login e eu começo a trabalhar, não é isso? Quando eu dou o logout, eu solicito aviso logout, o número 3 aqui, e vem o fechamento do logout, tá? Na figura ao lado tem aqui login session, né? Então eu faço aqui entre o Network Tax e o Authentication, né? Como é que a coisa funciona? Eu faço meu login, vem o replay do login e tenho as minhas operações aí, né, de funcionamento, tá certo? Bom, a gente poderia trabalhar um pouquinho mais isso daqui. Eu fiz isso de maneira muito resumida, por quem não entendeu muito também não se preocupe, a não ser que vocês vão um dia trabalhar com isso, aí teria que pegar especificamente esse manual para ver isso daí, tá? Mas após o lançamento desse software, quem muito investiu nesse protocolo foi a empresa Cisco, que criou várias versões proprietárias e implementou várias funções, né? Mas com o lançamento do Kerberos e do Radius, o uso desse protocolo tem sido cada vez mais reduzido, principalmente pelo fato de que o usuário e a senha são transmitidos pela rede. A filosofia aqui é evitar que dados importantes como senha, username, fiquem trafegando na rede. E por isso que a gente trabalha com o conceito de ticket, que é uma coisa dinâmica nos protocolos do Radius e do Kerberos, tá? Bom, eu recomendo fortemente que vocês visitem o site do Kerberos, do MIT, e vejam o material, né, e até participem do desenvolvimento do Kerberos, que ele é um protocolo que está sendo feito de maneira colaborativa. Assim nós chegamos ao final desta aula. Se você gostou desse vídeo, recomende para os seus amigos, para os seus alunos e se inscreva no canal.